Paz do Senhor Jesus! Muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 8 da nossa revista Betel Dominical. Evidências da realidade histórica de Jesus Cristo. Lembrando que essa revista é comentada pelo pastor Joabes Rodrigo do Rosário, que é presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Araguaçu, no Tocantins. E estes são os objetivos da presente lição. Primeiro, conhecer as citações do historiador Flávio Joséfo sobre Jesus. Segundo, analisar o texto de Cornélio Tácito, que faz referência a Jesus. E terceiro e último, estudar o texto do Talmud que ratifica a historicidade de Jesus. Os textos de referência utilizados pelo comentarista para esta lição está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 6. Lembrando, meus queridos amigos, irmãos, professores, que o PDF com o plano de sugestão para esta aula ficará disponível aqui na descrição deste vídeo. Por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Curta, compartilhe e comente, é muito importante para nós e para o nosso canal. E a você que já se inscreveu, que curtiu, que comentou, do fundo do meu coração e de toda a família Betel, muitíssimo obrigado. Você fazendo isso, você está ajudando a gente divulgar e promover a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Além dos registros fidedignos nas Escrituras Sagradas, há inúmeros outros documentos que atestam a existência histórica de Jesus, inclusive alguns dos quais produzidos por aqueles que não eram seus discípulos. Ponto 1. Jesus e historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo, é considerado um dos maiores historiadores judeus de sua época. Em seu livro História dos Hebreus, ele faz citações sobre a existência de Jesus. Ele cita Jesus Cristo como irmão de Tiago, no ponto 1.1. Ele fala sobre Jesus Cristo, seus discípulos e crucificação no ponto 1.2. Por isso, no 1.3, diz o comentarista, está aí a relevância destas citações de Flávio Joséfo. Ele traz para a gente duas citações e que eu resumi aqui para a gente trabalhar na nossa sala de aula. Segundo o comentarista, na primeira parte do livro 20º, no capítulo 8, parágrafo 856, Joséfo afirma, abre aspas, ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Fecha aspas. Outra citação de Joséfo, lá na primeira parte do livro 18º, no capítulo 4, parágrafo 772, afirma, abre aspas, Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo, fecha aspas. Meus irmãos, estas informações de Flávio Joséfo são confirmadas pela Bíblia, pois Jesus foi um homem sábio, cheio de virtudes. Tinha um irmão chamado Tiago, Mateus 13, 55, 56 e Marcos 6, 3. Teve muitos seguidores de diferentes nacionalidades. Foi crucificado por Pilatos, Atos 3, 13 e 4, 27. E não foi abandonado pelos seus seguidores. Está aqui eu e você, uma grande prova disso. Somos seguidores do nosso querido, maravilhoso Salvador Jesus
Cristo, Filho de Deus. E assim a gente encerra o ponto 1. Vamos ao ponto 2. Jesus e o outro historiador, o Cornélio Tácito. Nosso comentarista traz então aí alguma coisa sobre o que esse homem escreveu. Quem era ele? Ele era um romano do século I, chamado de Cornélio Tácito. Viveu entre 55 e 120 depois de Cristo, mais ou menos mesmo período de Flávio Josefo, É considerado um dos historiadores mais preciosos do mundo antigo. Ele nos oferece o registro do grande incêndio de Roma. Veremos nesse ponto o registro do incêndio de Roma, Cornélio Tácito e a citação de Jesus Cristo e a importância do relato de Cornélio Tácito. Vamos então abrir os subtópicos. Ao relatar o incêndio de Roma, Cornélio Tácito faz um registro importante sobre a existência de Jesus ao mencionar que Nero acusou os cristãos por este incêndio. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição, ou seja, crucificação, por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. É importante demonstrar que na visão de Cornélio Tácito, Cristo é o originador de um grupo de pessoas chamadas cristãos, ou seja, ele é o fundador do movimento religioso que leva o seu nome. Mais uma declaração comparável com aquilo que conhecemos onde? Nas Sagradas Escrituras. Meus professores amigos, você trabalhando esses dois pontos aí, o que escreveu e o que disse de Jesus, Flávio Josefo, e o que disse Cornélio Tácito, você vai conseguir trazer então algumas informações adicionais para trazer base para esta aula tão especial e tão importante. Assim a gente fecha o ponto 2 e vamos então ao ponto 3, o Talmud e a historicidade de Jesus. Em sua dispersão pelo mundo, os judeus mantiveram a unidade religiosa e social através de uma obra escrita e chamada de Talmud. O Talmud é a obra mais respeitada depois do Antigo Testamento pelos judeus. Então, pelos judeus, o Talmud é a obra mais respeitada depois do Antigo Testamento. Ou seja, o Talmud inclui leis, tratados, disposições e normas para regular a vida do povo. O Talmud foi escrito entre o ano 100 e o ano 500 depois de Cristo. Está na revista, muito bem abordada por nosso comentarista. Em pouquíssimas citações que se faz ou a Cristo ou aos cristãos, encontramos comentários hostis. No entanto, servem para atestar a historicidade de Cristo, como veremos. Os nossos subtópicos aqui, o Talmud Mishnah, na 43ª sessão do Sanhedrin, que é a 43ª sessão do Sinédrio, o termo Yeshua, do texto do Talmud e a magnitude da citação do Talmud sobre Jesus. O pastor Jefferson Magno Costa escreveu sobre as referências históricas acerca de Jesus no Talmud. Abre aspas. Em meio a esses escritos rabínicos existem várias referências a Jesus. Fecha aspas. Tanto na sua edição de Jerusalém como na da Babilônia, tratando-o, porém, quase sempre com preconceitos, mentiras ou hostilidades. Segundo os estudiosos, não há dúvidas de que a palavra Yeshua apresentada no Talmud é de fato Jesus, fato que não ousam discordar ou apresentar dúvidas sobre a referência que se faz a ele. Autores judeus e romanos que nunca se tornaram cristãos permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico.
Segundo os historiadores, tão importante quanto quem era Jesus é o que ele dizia. Foi sua mensagem poderosa que repercutiu em todo o mundo e séculos mais tarde deu origem às diversas vertentes religiosas. Mesmo de forma pejorativa, como pode ser constatado na citação do Talmud sobre Jesus, porque Yeshua seria salvação, né, o Salvador, então eles ao falar Yeshua é uma forma depreciativa. Mesmo assim, fica evidente pelo registro em si a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meus amigos, concluindo, existem diversas evidências convincentes de que o texto bíblico sobre a existência de Jesus Cristo é um registro confiável, conforme registros históricos e alguns citados nesta lição. A teoria de que Jesus é um mito não tem sustentabilidade. Jesus Cristo não é um mito, Jesus Cristo é real. Ele é o Filho de Deus que se fez homem e veio aqui a esta terra para, na pessoa dele, deixar para nós o caminho aberto e reconciliar-nos com Deus. Querendo Deus, na próxima semana estudaremos a lição número 9 da nossa revista Betel Dominical, a singularidade de Jesus Cristo. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.